Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Bolada na Gávea, Flamengo fatura quantia milionária com a conquista do Carioca. Flamengo vence e já tem alguma cara do Leonardo Jardim. Com essa conquista, Lucas Paquetá encerra a fama de pé frio. Leonardo Jardim já pensa em contratar um novo jogador para o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A dramática vitória nos pênaltis sobre o Fluminense nesse domingo rendeu muito mais do que a consagração esportiva e a festa da nação no Maracanã. Porque o título do Campeonato Carioca 2026 também garantiu uma injeção financeira considerável aos cofres do Flamengo, consolidando o planejamento do clube para a sequência do ano. Ao todo, a jornada vitoriosa do torneio estadual rendeu cerca de 28 milhões de reais ao Flamengo. A quantia é o resultado de uma soma de cotas fixas, bônus por avanço de fases e o cobiçado prêmio final pago pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, ao grande campeão Flamengo. O montante milionário arrecadado pelo clube foi construído etapa por etapa ao longo da competição. Vamos ver como a bolada foi dividida. Cota fixa, 10 milhões de reais, valor garantido ao clube apenas pela participação e direitos atrelados ao campeonato, estabelecendo uma base financeira forte desde o início do torneio. Premiação de campeão, 10 milhões. A recompensa máxima estipulada no regulamento da FERJ para a equipe que levantasse o troféu no Maracanã, valorizando assim o peso da grande final do Carioca. Bônus por avanço de fases, cerca de 8 milhões de reais. A federação também distribuiu montantes a cada etapa superada, como a classificação para as semifinais de ida à grande decisão, somando o valor final que ultrapassa a marca de 28 milhões de reais. Esse faturamento robusto no primeiro trimestre dá ainda mais tranquilidade à diretoria do clube para arcar com a folha salarial astronômica do elenco e, quem sabe, mapear oportunidades de mercado na próxima janela de transferências para atender os pedidos do novo comandante Leonardo Jardim. Saiu agora há pouco nas mídias esportivas que o Felipe Luiz, seu auxiliar Ivan Palanco, preparador físico Diogo Linhares e o Rodrigo Caio, que pediu demissão após a saída do Felipe, também vão receber as medalhas de campeão. A informação foi do portal Coluna do Fla. Vale lembrar que dos 10 jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, o Felipe Luiz e a sua comissão técnica estiveram presentes à frente do time em 6 oportunidades. O presidente BAP, em entrevista no gramado ontem após a vitória, afirmou que o Felipe Luiz merece sim uma medalha e mandou um recado para ele. Aspas, eu acho muito justo que ele ganhe uma medalha, não sei como vai ser e não vejo problema nenhum. Ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo. O que ele fez nunca vai ser apagado, mas temos que olhar para frente e vida que segue. Muito sucesso, muito boa sorte, o nome dele já está na galeria de grandes campeões rubro-negros como jogador e como técnico. Então, é merecido, assim como o título para a nação. A trajetória do Leonardo Jardim no Flamengo começou da melhor forma possível. Com o título em sua estreia, o técnico português comandou o rubro-negro na decisão contra o Fluminense, que sacramentou a conquista do Campeonato Carioca, o 7º tricampeonato do Flamengo. Apesar do pouco tempo de trabalho, já foi possível analisar um pouco da cara do Jardim nessa equipe, principalmente pelo aspecto defensivo. Um dos principais problemas do Flamengo do Felipe Luiz foi o sistema defensivo, que perdeu a solidez apresentada em 2025. Mesmo com poucos dias de trabalho, o Leonardo Jardim conseguiu dar uma corrigida em algumas falhas do Flamengo e impor dificuldades ao Fluminense. Uma das principais estratégias adotadas pelo português Leonardo Jardim
foi variar a altura dos blocos de marcação do Flamengo, com o objetivo de neutralizar as transições ofensivas do adversário, que vinham sendo uma das principais armas do Fluminense em jogos passados contra o Flamengo. Em relação à defesa, o mais importante é ganhar, mas gostamos de ter uma equipe equilibrada. Na análise dos últimos jogos, verifiquei algumas transições em que eles fizeram gols e situações de perigo. Hoje conseguimos ser mais compactos e eles só criaram uma chance. Temos muito a progredir como equipe, analisou lá o técnico Leonardo Jardim. Nós expusemos nossos laterais, fizemos uma construção a 3. Foi essa a nossa estratégia. Trabalhamos isso com os jogadores, completou lá o técnico rubro-negro. O português teve ainda a atuação bastante ativa à beira do campo durante a final, Um dos pontos mais cobrados pelo treinador foi a compactação da equipe e sempre jogando para frente. Observamos que em pelo menos 4 momentos da partida que o técnico português pedia aos atacantes que reduzissem a distância em relação aos meio-campistas no momento da marcação. A intenção era manter o time mais compacto e dificultar a circulação de bola do Fluminense e deu certo. Se o sistema defensivo funcionou bem na estreia do Leonardo Jardim, já o setor ofensivo ainda deixou a desejar. Com Carrascal e Samuel Lino atuando pelos lados, o Flamengo encontrou dificuldades para transformar recuperações de bola em ataques perigosos. A equipe falhou em diversas tentativas de chegar ao último terço do campo, resultando até mesmo em vaias aos jogadores pelo corredor central, especialmente nas jogadas de contra-ataque. Faltou aquela velocidade e aquela precisão para ameaçar o adversário. Mesmo diante desse cenário, o técnico Leonardo Jardim demonstrou confiança no elenco do Flamengo e acredita muito que o momento de instabilidade está ligado à falta de confiança dos jogadores e disse na sua coletiva, aspas, eu acredito nesses jogadores, temos jogadores que são rápidos, os jogadores com esse momento perderam um pouco de confiança, vamos retomar isso para termos uma equipe competitiva e bem organizada, analisou lá o técnico Leonardo Jardim. Se a festa pelo título do Campeonato Carioca já havia varado a madrugada, amanhã dessa segunda-feira trouxe um motivo ainda maior para o Léo Pereira celebrar. Vivendo o auge da sua maturidade técnica e física, com a camisa do Flamengo, o zagueirão acaba de dar um passo mais importante rumo ao maior sonho de qualquer jogador de futebol, disputar uma Copa do Mundo. De olho na montagem final do elenco para o Mundial de 2026, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, enviou à CBF a sua pré-lista de convocados para a próxima data FIFA e o camisa 4 do Mengão é uma das grandes novidades mapeadas pelo comandante italiano. O Brasil vai fazer 2 amistosos de peso nos Estados Unidos, um contra a França e outro contra a Croácia, no final de março, e o Ancelotti vai usar essas partidas para fechar o grupo que vai buscar o hexacampeonato mundial. No setor defensivo, uma vaga se abriu de forma dramática com a grave lesão de joelho do Éder Militão e a fase oscilante de Alexandro Ribeiro do futebol europeu. Atento ao que está acontecendo no futebol brasileiro e ciente do nível de exigência do Flamengo, o treinador italiano colocou Léo Pereira na sua pré-lista para observar o jogador bem de perto. A tendência é que a seleção leve 5 zagueiros para disputar a Copa do Mundo, com Marquinhos e Gabriel Magalhães já garantidos, além de Danilo e do ex-rubro-negro Fabrício Bruno, com enorme prestígio junto à comissão técnica. O Léo Pereira trava agora um duelo direto com o Bremer, da Juventus da Itália, para convencer o Ancelotti de que merece uma vaga nessa lista final. A presença nessa pré-lista já atesta o nível internacional do futebol que o Léo Pereira vem apresentando na Gávea, recompensando a solidez que ele demonstrou durante a turbulenta campanha do campeonato estadual.
A lista definitiva de 26 nomes vai ser divulgada na próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro. Caso o nome do zagueiro seja confirmado por Ancelotti, o Léo Pereira vai ter a oportunidade de ouro de carimbar o seu passaporte para a Copa do Mundo nos jogos contra a França, no dia 26 em Boston, e contra a Croácia, no dia 31 em Orlando. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora, por favor, no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo, que isso é muito importante para mim. E pronto, valeu, muito obrigado. Quando Lucas Paquetá caminhou em direção à marca da Cal para cobrar o seu pênalti na decisão de ontem contra o Fluminense, ele carregava um peso muito maior do que a responsabilidade da final do Campeonato Carioca, porque ele precisava exorcizar um fantasma incômodo que o acompanhava desde o início da sua carreira: a ausência de títulos pelo time profissional do Flamengo. Apesar de um dos crias do Ninho mais talentosos da sua geração e de ostentar uma carreira consolidada na Europa e também na seleção brasileira, o histórico do Paquetá em finais com o manto sagrado era marcado por um destino cruel e uma fama injusta de pé frio. Promovido ao elenco profissional em um período de transição do clube, o Paquetá brilhou tecnicamente, mas bateu na trave nas grandes decisões do clube de 2017. O meia esteve em campo nas dolorosas perdas da Copa do Brasil para o Cruzeiro e da Copa Sul-Americana para o Independiente, em pleno Maracanã. Para piorar a narrativa do destino, o jogador foi vendido ao Milan no final de 2018 e logo no ano seguinte, 2019, o Flamengo empilhou taças históricas, deixando no torcedor e no próprio jogador uma sensação de um desencontro de eras. O tão aguardado retorno do Paquetá ao Brasil trouxe de volta a esperança de reescrever essa história, mas o início da sua segunda passagem parecia um roteiro já repetido. Chegando a um elenco acostumado a ganhar tudo, o meia amargou os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, reacendendo os debates sobre a sua sorte em finais pelo clube. Toda essa carga emocional foi descarregada na noite de ontem, ao bater o pênalti com frieza que adquiriu no futebol europeu e ver o Flamengo superar o seu arquirrival Fluminense. O Lucas Paquetá finalmente pôde soltar o grito que estava entalado na sua garganta há quase uma década. O título do Cariocão 2026 é oficialmente a primeira taça conquistada pelo meia no time profissional do Flamengo. Mais do que uma medalha de ouro no peito, a conquista apaga de vez o rótulo incômodo de pé frio e sela o reencontro definitivo entre o ídolo e as glórias do seu time do coração. A maldição acabou. Não é novidade para ninguém que o Flamengo está atento às oportunidades de mercado em busca de um camisa 9. Nesse domingo, o Jardim admitiu que a chegada de um novo centroavante pode acontecer ao longo da temporada para dividir essa função com o Pedro. Durante a sua entrevista coletiva de ontem, após o título do Campeonato Carioca, o Leonardo Jardim citou as alternativas que tem no elenco para essa função. O treinador mencionou o jovem Wallace Yan como uma opção de origem para essa posição, além de lembrar que nomes como o Bruno Henrique também podem jogar ali naquele setor, ainda de forma improvisada, enquanto o time segue com o Pedro como principal referência no ataque, torcendo que ele não se machuque. Um campeonato longo, como é aqui no Brasil, com competições internacionais, o Pedro sozinho como atacante é muito bom jogador. Eu quero dar os parabéns para ele, porque ele teve uma atitude e um empenho físico muito grande no jogo de ontem. Quando eu falei no segundo tempo, ele já estava com uma fadiga muscular.
tínhamos ainda o Wallace Yan, que é jovem e vai ter a sua oportunidade de jogar naquela posição. Temos também o Bruno Henrique, que estava machucado e não estava nem no banco. Disse lá o português: se no futuro conseguirmos trazer um jogador que nos permita não mais fazer adaptações, vamos fazer isso. O desgaste é muito grande. No Flamengo tem que jogar sempre no máximo. O Flamengo exige manter uma equipe sempre vitoriosa, finalizou lá o Jardim. Apesar do desejo de contratar um camisa 9, as opções no momento se resumem à janela doméstica. No futebol brasileiro, clubes ainda podem registrar jogadores que disputaram os campeonatos estaduais até o dia 27 de março. Mas depois desse período, novas contratações só vão poder acontecer na segunda janela de transferências, prevista para acontecer entre os dias 20 de julho e 11 de setembro. Enquanto não define a chegada de um novo centroavante, o técnico Leonardo Jardim segue com as opções disponíveis no elenco do Flamengo. Assim, Pedro, Wallace Yan e os demais atacantes do elenco ficam à disposição da comissão técnica para a sequência dessa temporada. O próximo compromisso do Flamengo vai acontecer nesta quarta-feira contra o Cruzeiro pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã. A bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília, e vai ter a transmissão em TV aberta da TV Globo. Antes de terminar esse programa, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jairo Batista, que ontem acertou o placar de 0-0 e ele disse que o Flamengo ia vencer nos pênaltis. Parabéns, Jairo! Show de bola, meu garoto! E também mandar os parabéns para a sobrinha do meu amigo Wagner Godinho, lá de Curitiba, a Marta Jovita, que hoje está fazendo aniversário. E também para a filha do José Oliveira, a Natália Oliveira, que hoje também está fazendo aniversário. Muita saúde para vocês duas, tudo de bom, muitos anos de vida, comemorem bastante esse dia, porque vocês merecem. Parabéns, Marta, parabéns, Natália, tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um grande abraço e bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!